O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe depois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhe estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O povo judeu constituiu uma nação santa, escolhida pela vontade de Deus para manifestar a todos essa aliança que havia entre Deus e a humanidade. Mas Deus não disse para aquele povo que ele seria o único povo. Com o passar, da revelação, Deus foi então demonstrando para aquele povo que eles eram o início da aliança e que todos aqueles que celebrassem esta dimensão da aliança iriam se encontrar com o reino de Deus. Acontece que um grupo quis trazer para si essa alçada de dizer que eles eram os detentores da aliança. E a partir desse momento, este grupo começou a formar essa elite religiosa, social, em que não se misturavam com as pessoas e, inclusive, não faziam parte do convívio de grande parte da população, a fé judaica. Quando a gente fala que os judeus condenaram nosso Senhor Jesus Cristo, não estamos falando aqui da totalidade do povo semítico. Verdade que muitas pessoas foram enganadas pela maldade de alguns. Muitas pessoas nem sabiam exatamente qual era a condenação, a sentença proclamada sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Mas levou-se esse entendimento de que eram os judeus porque aqueles que o condenaram eram seus líderes, os representantes. E as lideranças judaicas, muitas delas, não fizeram esta experiência justamente por causa da dureza do coração. A mesma dureza que o povo no deserto, padecendo de muitas realidades, começou a criar no seu coração. Deus, providenciou tudo o que fosse necessário para que o povo subsistisse na caminhada no deserto, que não é fácil, que tem as suas intempéries, mas o povo começou a lamentar. A liturgia, na leitura de hoje, melhor dizendo, nós ouvimos o momento em que o povo lamenta e reclama do alimento que eles haviam recebido de Deus. E, infelizmente, isso é um protótipo de muitas pessoas, inclusive nos nossos dias, que às vezes têm
o que é o suficiente para a sua vida, mas não estão contentes, não estão felizes por aquilo que possui. Essa dimensão da gratidão que nós precisamos ter para com o nosso Deus é essencial para que a nossa fé não seja uma fé alienante, uma fé que nos tire da realidade da nossa dimensão de vida, de comunhão com a vontade de Deus. Então, nós precisamos lembrar sempre que desde as coisas mais complexas que nós conseguimos no nosso dia a dia, até as coisas mais simples, até mesmo o nosso respirar, tudo isso é sinal da providência, do amor de Deus, da graça do Senhor presente na nossa vida. Conhecer os caminhos da fé é recobrar esse sentido primordial da nossa ligação com as coisas de Deus. O próprio livro do Apocalipse, em determinado momento, diz: retomai o primeiro amor. Né? É óbvio que está falando, né, de uma realidade adversa a isso que nós estamos aqui dizendo, mas podemos trazer essa expressão para entendermos daquilo que é a nossa própria vida, nossa própria comunhão, a caminhada de fé. Porque quando crianças, quando pequenos, muitas vezes nós não precisávamos, ou não precisam as crianças que aqui estão, de muitas coisas para poder ser felizes. Quando, à medida que vamos crescendo, à medida que vamos, entre aspas, amadurecendo, essa felicidade vai se tornando cara para nós. Vai custando o nosso esforço, o esforço, às vezes, das outras pessoas, e até mesmo, né, a cobrança diante de Deus. Ah, mas se Deus não fizer isso com a minha vida, se Deus não providenciar isso para mim, eu não serei feliz. Mas e tudo que Deus providenciou até chegarmos aqui? E tudo o que o Senhor revelou na história do seu povo, até o momento em que nós nos encontramos com a revelação plena, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo da Quaresma, como já falamos aqui outras vezes, principalmente no primeiro domingo da Quaresma, quando lembramos de Jesus no deserto, sendo tentado pelo demônio, a gente lembra que é, na verdade, um protótipo desse grande deserto que nós fazemos. A nossa penitência, o nosso jejum, talvez esteja pesando sobre nós, talvez a gente esteja com saudade daquilo que a gente fez de jejum, mas certo é que tudo isso que nós nos privamos não foi por acaso, mas por um propósito muito grande, muito pleno nas nossas vidas, de nos encontrarmos com aquilo que é a essência da nossa existência, com a essência da nossa fé, que é o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Encontro esse que mesmo os judeus, estando diante de Jesus, ouvindo essas palavras que nós acabamos de refletir no Evangelho, muito fortes, mas ao mesmo tempo muito catequéticas para eles e para nós também, eles não compreenderam, alguns deles. O Evangelho termina dizendo que alguns deles se converteram ao Senhor. Mas isso é para nós um exemplo da seguinte maneira: a presença, ela é importante. A presença na celebração, a presença na missão, na caminhada de fé dos grupos, das pastorais, dos movimentos da comunidade. Mas essa presença deve criar em nós uma intimidade com Jesus, de tal forma que a sua palavra possa ser introduzida, ser semeada e ser cultivada nos nossos corações. Essa experiência pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, ela deve ser verdadeira, ela deve ser contínua nos nossos corações. O que a palavra de Deus, que hoje nos é apresentada, que hoje foi proclamada para nós, proporcionou como reflexão pessoal para nós? O que tudo isso que está sendo dito, rezado, meditado nesta liturgia, incluindo também as dores, a terceira dor de nossa mãe, a Virgem Maria, a perca do menino Jesus no templo, quer demonstrar para nós nesse sentimento de sensibilidade, de compaixão, porque
quando eu rezava aqui, dizia, né, das mães, dos pais que passaram por esses tormentos, essa dificuldade de perderem os seus filhos, mas muitos talvez não passaram por essa experiência, graças a Deus, mas e a nossa compaixão? E o nosso sentimento de solidariedade por aqueles que passaram? Como que nós estamos sendo movidos pelo Evangelho a servir os nossos irmãos, a sermos generosos com aqueles que sofrem, amáveis com aqueles que passam pelas tribulações? E às vezes, né, nós somos os primeiros, talvez, a julgar. Ah, mas por que chora? Já faz tanto tempo que perdeu a pessoa querida. E não temos, às vezes, essa compaixão, né, este amor, esse zelo por aqueles que estão com o coração ainda com essa lacuna, ou outras tantas lacunas, né, da existência e das tristezas que passaram na sua vida. Certo é que o nosso Senhor Jesus Cristo nos proclamou no Evangelho que tudo o que Ele anunciou para nós são as palavras benditas do Pai que se fazem presentes agora na nossa história. Até então, talvez passe despercebido para nós a grandiosidade disso que Jesus está falando, porque, como nós entendemos, até o nosso Senhor Jesus Cristo, essas palavras elas eram proclamadas em sinais prefigurativos, eram proclamadas, né, por outros, por intermediários diante de Deus. Ouvimos Moisés na primeira leitura, tem Elias, os profetas, né, todos aqueles que antecederam o nosso Senhor Jesus Cristo neste processo da revelação, eles anunciaram uma palavra que eles ouviram do Senhor. Agora, a palavra não é mais anunciada de maneira, a terceira pessoa. Agora esta palavra é pronunciada, ela é encarnada e presente na história da humanidade. E se faz viva nos nossos corações. As mesmas palavras que os judeus que se converteram ao nosso Senhor Jesus Cristo, a partir daquele momento, foram proclamadas naquele tempo, estão sendo proclamadas para nós hoje. São sinais de graça, da presença atuante de Deus na história do homem e da mulher de fé, e que continuará, perpetuará no coração daquele que quiser fazer esta experiência. E é por isso que esta semana, que a gente chama Semana das Dores, uma grande preparação para celebrarmos a Semana Santa, é um profundo mistério deste debruçar sobre a vontade de Deus. É nós colocarmos sobre a nossa pele, colocarmos sobre a nossa vida, a nossa existência, as dores que o Senhor, e claro que a nossa mãe, a Virgem Maria, sofreu para que a humanidade se encontrasse com essas palavras de vida e de salvação. Quando a gente entende a dimensão da dor, a gente percebe, sabe que, na verdade, a dor, a angústia, a morte não tem palavra final sobre nós. Portanto, elas podem momentaneamente nos entristecer, pode momentaneamente nos tirar a capacidade de refletir, talvez até mesmo de rezar. Mas aquele que tem fé no seu coração, aquele que busca as coisas de Deus na sua vida, lembra-se sempre das palavras do Senhor a nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. E tantas outras palavras de confiança, de animação, de zelo que o Senhor nos traz, inclusive na liturgia de hoje, nos lembrando que esta dimensão do seu cuidado com a humanidade, o cuidado de Deus com a humanidade, não perece, mas permanece no coração de todos aqueles que querem celebrar a fé. Por isso rogamos a nossa mãe, a Virgem Maria, Senhora das Dores, além de patronar esses dias, a Semana das Dores, ela também é padroeira da nossa diocese, e eu digo que é algo providencial nossa mãe, a Virgem Maria, ser proclamada padroeira da nossa diocese com este título de Nossa Senhora das Dores. Afinal, se bem sabemos, nosso povo muitas vezes é marcado, né, por esse sofrimento, por essas dificuldades,
por este esquecimento, às vezes, né, dos poderes públicos, dos grandes, né? E estamos aqui, mesmo diante dessas dificuldades, sejam elas das mais variadas maneiras, celebrando a fé, orando, bendizendo, agradecendo ao Senhor. Todos aqueles que vêm, né, à nossa diocese, ao nosso povo, à cidade de São Francisco, dão provas e testemunho do quanto a religiosidade não é aqui apenas uma questão de cumprimento de regras, de normas, mas é algo vivo no coração do nosso povo, é algo vivo na mente e no imaginário das pessoas que buscam este caminho. Que a gente não deixe perder isso nos nossos corações, isso é extremamente salutar a nós, entendermos que no caminho de Deus nós precisamos também levar o outro a comungar do Cristo a partir da nossa comunhão com Ele. Levar o outro a buscar este reino de Deus a partir do nosso testemunho. Que esses dias nos ajude a nos santificar nesse sentido. E mais uma vez rogamos a Virgem Nossa Mãe, por todas as pessoas que sofrem, por todas as pessoas que passam tribulações. Falamos aqui da morte, da dor, mas a dor de cada um, somente a própria pessoa para conhecer. E diante de Deus, o nosso Senhor, a sua misericórdia, a sua providência, não há de falhar sobre todos aqueles que o pedirem com fé e profunda devoção. E de uma maneira muito especial, esta devoção e esta fé se tornam visíveis a nós através da intercessão de Nossa Senhora das Dores. Que Nossa Mãe interceda por nós, para que com ela nos encontremos sempre com nosso Senhor Jesus Cristo. Assim o seja. Amém. Virgem Senhora das Dores, rogai Por nós.